Fala aí, o Nerd, beleza? Cara, tô muito feliz de estar aqui com você. Hoje a gente vai falar dos 5 passos essenciais para sua aprovação, né? Você deve imaginar aí que são infinitos passos até uma aprovação em medicina, principalmente, ou quem tá fazendo outros cursos aí, quem tá buscando outros cursos, você pode achar que são inúmeros passos, e realmente não é uma tarefa simples, mas eu tentei simplificar ao máximo aqui para você, para a gente falar em 5 passos e conseguir chegar em uma aprovação para medicina, beleza? E eu quero saber uma coisa: você trouxe um cronômetro? Você pode ter achado um pouco estranho ali o tal do cronômetro, né? Mas a gente vai precisar aqui. Você vai ver que o jogo do Enem ele exige um cronômetro, beleza? Então vamos lá. Antes de começar, vou ser bem breve aqui, né? A gente fez toda a apresentação aqui e ficou bem extensa. Eu trouxe muito conteúdo aqui para você, mas eu vou ser bem direto ao ponto para saber, para justificar aqui, para valorizar o seu tempo, né? Eu sei que você tem 1 milhão de coisas para fazer na sua vida, fora estudar, e além de estudar, tem família, tem atividade física, tem, sei lá, lazer também e tudo mais. E eu sei que o seu tempo vale muito, então eu vou ser o mais breve aqui possível, de verdade, beleza? Então, já vou começar aqui. Vocês vão me avisando aí nos comentários se está tudo ok. Pode participar aí que a gente vai começar, beleza? Então, a gente vai começar aqui com 5 passos para aprovação, né? E nesses 5 passos, primeira coisa, sejam muito bem-vindos aí. Vamos direto aqui para as nossas aulas, né? Para os nossos conteúdos. E é uma aula de conteúdo aqui, hein? Caramba, a gente falou aqui que a gente analisando aqui e preparando tudo para vocês. É uma aula de muito conteúdo densíssimo aqui para você, beleza? Então vamos lá, ó. O primeiro conselho é para você ficar, que vai valer muito a pena aqui na live, tranquilo? Dos 5 passos, alguns você vai falar, pô, isso é muito óbvio, né? Mas ainda assim, dentro do óbvio, eu vou te mostrar aqui que às vezes a gente comete uns erros muito juvenis, quase aqui, né? Tipo, a gente erra muito nas coisas que são óbvias. E outros desses 5 passos são bem menos óbvios. Muita gente não percebe, né? É, e eu vou mostrar aqui tanto os óbvios quanto os não óbvios, que a gente vai simplificar muito a nossa preparação aqui, nossa caminhada dos 5 passos, beleza? E sem essa historinha de não, é, o quinto é o mais importante e tal, mas eu vou te falar a verdade, cara. Eu tenho essa crença aqui que qualquer coisa que eu fizer vai dar certo. Eu sei que pode parecer ser prepotente, pode parecer exagerado, né? Mas, cara, de verdade, você vai chegar no quinto passo e vai falar, cara, é verdade o que o Afonso está falando. Se você cuidar muito desse quinto passo, qualquer coisa que você fizer, não só eu, né? Não é exclusivo meu, mas qualquer coisa que você fizer, tendo esses 5 passos muito bem cuidados, você vai conseguir chegar lá, beleza? A Joyce também tá aí, Felipe, Silvana, vamos, vamos para cima, porque tem muito conteúdo. Então, vou resumir aqui minha história, né? Tipo, sei que você não veio aqui para ouvir minha história, mas muita gente não me conhece ainda. Mas eu vou resumir quase 10 anos que eu tenho aqui de experiência em poucos minutos aqui para você, né? Tudo começou lá com a minha esposa em 2016 e ela decidiu que queria fazer arquitetura, a faculdade de arquitetura, e ela começou a estudar e tal, e a gente decidiu que ela iria fazer um cursinho e tal aqui presencial, né? E daí, qual que era a expectativa? Pô, vai lá, um cursinho muito bom, cursinho muito caro, né? E, pô, vai resolver todos os nossos problemas, né? Ela ia ir super bem e tal, mas não foi o que aconteceu. Por quê? Cada pessoa é diferente, né? Ela tinha uma base, principalmente nas exatas, fraca, né? Ela tinha dificuldade ali e acaba que dentro de um cursinho tradicional, ninguém vai parar lá para explicar a base ali, não tá preocupado com isso, né? E a gente sabe, pelo Enem, né, que o TRI valoriza muito a base. Você tem que ter uma base muito boa, certo? Então, eu comecei, por uma questão de logística ali, eu comecei a gravar os vídeos de matemática e física, e eu coloquei no YouTube também. Falei, já vou colocar aqui e aproveitar.
E para nossa surpresa, as pessoas gostaram muito, muito, muito. O canal começou a crescer muito rapidamente, chegou atualmente a quase 40 mil inscritos, né? E é muito legal, assim, ver o quanto o canal ajuda, né, as pessoas. Então, eu não vou ficar aqui também, você não veio aqui para assistir minha história e também não veio aqui para ficar vendo print de depoimento e tal, mas eu vou passar rapidão, rapidão aqui, só para vocês saberem que o canal ajudou muita gente. E depois eu fui aprofundando e ajudando mais pessoas ainda e já tiveram vários aprovados, né? Eu já fui aprovado 7 vezes para medicina pelo Enem. Já ajudei muitos alunos a serem aprovados também. O Ricardo, por exemplo. A Ana foi aprovada para direito. Eu fui aprovado aí também na UFMT ano passado. Fiquei em 8º ano passado. A Ana Alice também, né? Quem mais? Terceiro lugar. O Jorge Bedin. Lucas foi aprovado também para engenharia civil. A Rayane foi aprovada para medicina. O Bedin de novo aqui, né? E esse ano eu tive esse ano, né? Ontem, famoso ontem, saiu o resultado do SISU e eu fiquei muito feliz. Mais uma vitória aqui, não só minha, né? De toda uma equipe que me ajuda aqui, da minha esposa, que ela foi responsável por começar e ela é o que me dá o maior suporte aqui, minha família, a equipe aqui também do UNERD, do GPS do Enem. Tem muita gente aqui por trás para trazer todo esse conteúdo para você, né? E ontem eu descobri que eu fiquei em primeiro lugar geral de todo Mato Grosso, aqui, na faculdade de Mato Grosso, pelo menos, né? E, cara, é uma vitória muito grande de todo mundo, né? E essa vitória não é para mim, essa vitória é para vocês. Tipo, como é possível chegar nos 170 acertos que eu cheguei esse ano? Como é possível chegar no primeiro lugar geral? Não, você não precisa chegar nisso, né? Mas qual que é o caminho, né? E existe um caminho, existe um atalho, né? E eu vou te mostrar aqui vários atalhos que você pode ter, tranquilo? Dentre os 5 passos, né, tem o passo 0 ainda, que eu nem falei aqui, eu mandei lá no grupo do WhatsApp um vídeo que eu fiz mais aprofundado sobre TRI. O que é o TRI? Resumindo em 10 segundos aqui. Cara, você tem que acertar primeiro as questões fáceis antes das médias, né, para ter uma coerência pedagógica. Depois, você tem que acertar as médias antes das difíceis. Seria o mundo ideal, né? Acertar difícil é um problema? Não, não é um problema. Mas errar fáceis é um problema. Errar médias é um problema antes de acertar as difíceis. Beleza? Falando assim em 10 segundos, parece que é muito simples. Mas o TRI, ele vai guiar todo o nosso estudo, todos os 5 passos, porque tem que ter essa lógica na cabeça. Quando você for fazer uma questão, você tem que ter essa lógica na cabeça. Quando você for fazer uma prova, você tem que ter essa lógica na cabeça. Beleza? Então, a gente vai começar agora com o primeiro passo, de verdade, né? Que é o passo da teoria. E eu quero que você me ajude aí nos comentários também, saber se você comete alguns desses passos, né? Ó, eu vou até sumir aqui da tela. Pera aí. Sumir aqui da tela, né? Cara, qual conteúdo eu tenho que estudar para essa questão aí, questão 23 de sei lá qual ano aqui. Pensa aí, né? Qual conteúdo eu tenho que estudar? Beleza? Vou aparecer de novo. Tá. E essa outra aqui, ó. MC Fiote, até fiz um vídeo falando do MC Fiote, ele compartilhou, deu uma baita viralizada no vídeo, né? Mas não tem nada contra o MC Fiote, mas eu estava sendo extremamente irônico, né? Como eu vou te mostrar aqui, porque a gente está falando do jeito errado de estudar teoria. Não faz sentido você querer falar para mim que precisa estudar MC Fiote para ser aprovado em medicina, né? Não faz sentido nenhum. Depois, essa outra questão. Qual assunto teórico você precisaria estudar para acertar essa questão? Vou passando rápido aqui, né? Mais 3 questões aqui, bem rapidinhas. Ó, Jurandir dos Sax. Cara, qual conteúdo teórico você tinha que estudar? Você tinha que conhecer Jurandir dos Sax? Não faz sentido, né? Chico Science, você tinha que estudar? Chico Science. O teatro mágico, você tinha que estudar? Não faz sentido. A prova do Enem, apesar de ter muitos conteúdos, deixa eu até ficar um pouquinho maior aqui. Aí. Apesar de ter muitos conteúdos, a prova do Enem não é pautada em conteúdos. Eu vou te explicar daqui a pouco, no passo 2, como que o Enem funciona e, principalmente aqui, como que você teria que pensar essas 6 questões que eu coloquei aqui, né? Como eu falei, é muito conteúdo, não vou ficar
enrolando demais aqui, beleza? Então vamos continuar. O Enem é diferente, né? Já meio que deixei claro aqui, mas o Enem é muito diferente. Se você faz outros vestibulares aí, você vai perceber que o Enem é muito, muito diferente. Tranquilo? E qual que seria o jeito certo, então, de estudar a teoria? De uma forma ultra rápida aqui, né? Ultra rápida. É o seguinte. Deixa eu sumir aqui. Aí, David tá aí, André, Cindy, sejam bem-vindos. Fala aí pra mim, quem de vocês ainda achava, rapidinho aqui, quem de vocês ainda achava ou acha que o Enem você tem que saber muito conteúdo, né? Tipo, você vê uma questão daquela ali, o que passa na sua cabeça? Cara, eu tenho que saber aquele conteúdo, pô, eu vou ter que estudar aquele negócio porque caiu no Enem? Como é que funciona dentro da sua mente aí? Me avisa aí, que eu já vou seguindo aqui. Saber quais conteúdos são importantes para cada faixa de acertos. Por quê? Me fala aí nos comentários também. Por que você acha que é importante saber os conteúdos por faixa de acertos, né? Tipo, cara, se eu tô acertando 25 questões ou menos, por que eu tenho que focar em tais e tais questões? Se eu tô acertando até 35, por que eu tenho que focar em tais e tais? Por quê? Por conta do passo zero, por conta do TRI. Não faz sentido, pensando no TRI, eu ficar estudando tudo como se fosse a mesma coisa, beleza? Agora uma citação aqui de um cara muito importante, pelo menos para mim é muito importante, que sou eu mesmo, né? Que é o seguinte: saber quais conteúdos não são importantes é tão crucial quanto saber quais conteúdos realmente são importantes, né? Parece um joguinho de palavras, mas não é, beleza? Por quê? Cara, você tem um tempo limitado, você tem 500 mil coisas para fazer da sua vida, além de estudar. Se fosse só estudar, já é muito difícil você saber todos os conteúdos, né? E além disso, você ainda tem um monte de coisa na sua vida. Então, cara, você tem que focar no que realmente é importante. Principalmente pensando nas faixas, né? A gente chama ali as faixas de acertos com os nomes relacionados ao GPS, né? Então, turista perdido, que é até 25 acertos. E Uber 5 estrelas é quando você acerta 40 ou mais dentro de uma das provas, né? O Hans demora um pouquinho para chegar o comentário aqui, até mim aqui, né? Mas o Hans falou, ó, quando comecei a estudar em 2023, acabei perdendo muito tempo porque estava focado em dominar conteúdo. Ficava meses estudando o mesmo conteúdo. Cara, ficava meses estudando o mesmo conteúdo. Tem como isso dar certo? Não tem como dar certo, né? Eu vou te mostrar aqui dentro desses 5 passos como que a gente resolve esse problema, beleza? Ó, comentário do Hans aqui, ó. Eu tô aprendendo a mexer aqui, né? O Gabriel também. Seja bem-vindo, Gabriel. Valeu pela presença aí. Então, vamos lá, vamos continuar que eu tenho muito conteúdo. Outra coisa que é muito importante, né? Você saber, baseado no passo 2, que eu vou falar agora, né? Que quais conteúdos vão cair com certeza, cara. Eu tenho certeza, eu posso apostar aqui com você. Posso apostar com você que vai cair uma questão de ondulatória no Enem 2025 ou fenômenos oscilatórios, né? Vai cair uma questão de eletrodinâmica e circuitos, vai cair uma questão de ciclos biogeoquímicos, vai cair uma questão de biotecnologia, vai cair nomenclaturas de química. Por quê? Por conta do passo 2, que a gente já vai entrar agora, beleza? Vamos lá. Vou para lá, vou para cá. Cara, como o Hans tinha falado que focava muito em conteúdo, o passo 2 são as habilidades e competências. Então, quero que você me mande aqui no chat se você já ouviu falar em habilidades e competências, se sabe o que é, o que não é, e principalmente também como que você estuda, se você já ouviu falar em habilidades e competências. Pô, igual o TRI, né? Igual o TRI. Ah, eu sei o que é TRI. Beleza, mas, cara, como que você aplica passo a passo o TRI para você aumentar sua nota, né? Como que você aplica habilidades e competências passo a passo para aumentar sua nota. Beleza? Jorge Bedin também tá aí. Você já apareceu aqui, Jorge. Um dos aprovados aqui pelo GPS do Enem ficou em segundo lugar para direito.
Aí, ó, Davidson também. David, cheguei sentando o dedo do like. Manda like aí, né, galera? Manda muitos likes aí, que é muito importante pra gente, beleza? Então vamos continuar. Cara, cada questão do Enem sempre vem de uma habilidade e não de um conteúdo, né? O cara, quando vai criar a questão do Enem, ele não pensa assim, ah, eu vou criar uma questão sobre Getúlio Vargas, que eu sempre cito Getúlio Vargas porque é um assunto que os professores ficam chateados de não aparecer na prova, né? Mas, cara, o Enem não é pautado em conteúdo. Ele quer uma habilidade. Cada questão do Enem, cada uma das 180 questões, são 180, né? Sempre vem de uma habilidade específica. Beleza? Sempre vem de uma habilidade. Então, são quantas habilidades? São 30 habilidades por área, tipo 30 de linguagem, 30 de humanas, 30 de naturezas, 30 de matemática e 5 competências só de redação, né? Não tem habilidades dentro da redação. Mas é importante também, às vezes é importante, às vezes não é, você saber que um grupo de habilidades forma uma competência, né? Beleza? Vamos continuar aqui. Beleza? Então, como que a gente estuda do jeito errado para habilidades e competências? Primeiro, ruim, né? Tipo, ah, não, eu vou só ler a matriz de referências. Você já deve ter, se você já ouviu falar em habilidades e competências, você pode ter visto a tal da matriz de referência que tem todas as 180, todas as 120 habilidades, né? São 30 por área, então são 120. Cara, isso é ruim. Por quê? Porque, primeiro, você lê lá, você não entende nada. E segundo, você não entende. Né? Primeiro, você não entende o que está escrito, né? É o primeiro nível de não entender. O segundo nível é que você não entende como que isso é cobrado na prova, né? O que eu posso fazer de útil na minha vida para chegar e acertar mais questões, né? Então, essa parte ruim. Mas pode piorar. Pode piorar. Já tava bom, né? Aquele meme lá. Cara, o segundo nível de ser ruim aqui em estudabilidade é que você querer decorar habilidade por habilidade. Cara, eu vou decorar ali palavra por palavra, eu vou saber tal, todas as 30 habilidades de cada área, 120 habilidades no total, né? Mas pode piorar ainda. Pode piorar ainda. Qual que é o cúmulo aqui, né? O cúmulo é o seguinte: você, além de decorar cada uma das 120 habilidades, você quer categorizar cada uma das 180 questões para acertar a questão dentro de uma das 120 habilidades, né? Então, cara, você fica pensando, pô, essa aqui, qual habilidade que é, qual habilidade que não é? Cara, na boa, você precisa fazer o quê no Enem? Você precisa acertar questões, né? Você precisa acertar questões. Fazer isso na boa, assim, com toda a sinceridade do mundo, não te ajuda a acertar mais questões. Algumas habilidades são mais importantes, outras são zero importantes, né? E eu vou mostrar aqui para você como é que você faz para saber isso, né? A Joyce mandou aqui seguinte, ó, eu nem sabia o que era habilidades no Enem desde 2019 até 2023. Isso me fazia diferente dos outros, ou seja, a única desinformada porque o cursinho não aprimora em sala de aula, o que torna isso ruim, né? Ou seja, no cursinho eles não tratam essa parte de habilidades e competências, ao meu ver, porque o cursinho ele não foca só no Enem. Ele quer focar em tudo, né? Ele quer focar em vestibulares, em ITA, medicina, sei lá o que, Enem, e vestibular daqui, vestibular dali, FUVEST, USP, Unicamp, e daí você não consegue focar em uma coisa só, né? E foi uma coisa que a gente decidiu aqui dentro do GPS do Enem, focar 100% somente no Enem, beleza? Então, continuando. Vou mudar aqui. Lembra daquelas questões de linguagens que eu falei no passo 1, né? Cara, olha como que apareceu no Enem. Deixa eu só te explicar, dar um contexto bem rápido aqui. O que são aquelas questões? Aquelas questões são de uma habilidade de linguagens, né? Da parte de artes, que fala sobre diversidade artística e inter-relação de elementos culturais. Com as minhas palavras aqui, né? Eu não estou preocupado com letra por letra ali, palavra por palavra. E
Um dos padrões que eu percebi, que eu comento aqui com vocês já, é que essas questões dessa habilidade, elas muitas vezes trazem o tema de música. Não sei se você percebeu lá, Teatro Mágico, Chico Science, MC Fiote, Jurandir do Sax, e por aí vai. Então, cara, traz bastante o tema de música. Então, no Enem 2024, eu bati o olho na questão. Não estava tão claro quanto em 2023 lá no Jurandir do Sax, aparece bonitinho lá, interrelações de elementos. No MC Fiote aparece interrelações de elementos. No Tem uma lá do Rei do Baião, do Gonzagão, né? O Rei do Baião, também aparece certinho, interrelação de elementos. Aqui não apareceu, mas, cara, eu li musicalidade e falei interrelações, eu já escrevi aqui interrelação, né? De elementos. Outra questão, interrelações. Eu li lá, ó, práticas musicais. Cara, na hora bateu ali na minha intuição, interrelações. E, se você olhar bem, as duas alternativas, se eu precisasse chutar, se não tivesse texto, eu acertaria. Porque, ó, a letra D aqui fala um pouquinho de interrelações, né? Ó, tipo, relação complexas entre as vivências pessoais e os referenciais estéticos. E a outra aqui, ó, adaptam suas características em cada cultura, assumindo uma nova identidade. Ou seja, tem uma relação de coisas aqui, entende? Então, cara, eu fiz muito rápido essas duas questões. Muito rápido mesmo aqui. Então, essa habilidade me ajuda a acertar mais questões. Outro jeito certo aqui da gente usar as habilidades e competências. Saber quais habilidades realmente ajudam a acertar mais e quais não ajudam praticamente nada, né? Como é que você vai saber isso? Daqui a pouco eu vou te falar, né? Ainda hoje, no Fantástico, né? Vamos lá. Outra coisa que eu usei muito também no Enem 2024. Todas essas aqui são do Enem 2024. Prova azul, se você quiser olhar depois, né? Mas saber quais conceitos são importantes para a prova. Cara, patrimônio é importante, memória é importante. Não explícito aqui, eu falei, mas tem a ver também com patrimônio e memória, tem a ver com herança, né? A redação falava de heranças africanas, né? E eu tô 0% preocupado aqui, nesse caso, em saber qual é a habilidade. Tô 0% preocupado, vou repetir. 0% preocupado em saber qual é a habilidade. Por quê? Eu quero saber do conceito ali. O conceito me ajuda a acertar mais questões. Então, o jeito errado seria pensar qual a habilidade dessa questão? Qual a habilidade dessa questão? Qual que é o jeito certo? O conceito de patrimônio, de memória, de herança, de identidade me ajuda a acertar mais? Então é nisso que eu vou focar, entende? E todas essas aqui, ó, tem de linguagens, tem de humanas. Para mim, são todas iguais, né? Contém exagero, claro, mas são todas iguais. Eu faço do mesmo jeito, o mesmo raciocínio, usando lá o raciocínio que a gente comentou bastante, principalmente na retinha final de 2024, agora a gente comentou bastante. O Gabriel perguntou aqui, professor, a intuição também pode ser aprimorada como habilidade? Cara, boa pergunta, né? A intuição pode ser aprimorada como uma habilidade? Eu acredito que sim, cara. A intuição você vai ganhando fazendo muitas e muitas questões, ou quando alguém te dá um caminho, fala, ó, vai por aqui. Quando aparece isso, geralmente é assim. Por exemplo, você nunca fez uma questão dessa habilidade de interrelações, mas se você vê uma questão de música, agora, a partir de agora, você pode ter essa intuição. Pô, música, será que é aquela habilidade de interrelações, de elementos culturais? Então, você pode ir aprimorando, mas eu não me focaria em treinar isso como uma habilidade, mais uma consequência do que eu vou fazer nos 5 passos, beleza? Ó, mais um aqui, Vitor. Comecei a estudar praticamente agora no Enem, tenho 16 anos, fiz como treineiro, estou confuso em saber como fazer simulados e começar com estudos para o Enem. Vitor, eu vou falar bastante de simulado aqui também, de como fazer questões, então fica aqui, vai valer muito a pena. Eu estou resumindo aqui infinitos passos para você ser aprovado em apenas 5 passos para sua aprovação. E um dos passos a gente vai falar bastante de simulados, beleza? Então, bola para frente aqui. Outra coisa que a gente pode usar bastante aqui é as habilidades.
por exemplo, aqui diferenciar questões fáceis de difíceis, né? Peguei duas habilidades aqui de matemática, não importa muito qual é a habilidade aqui, né? Mas, ó, se você for olhar aqui quais conteúdos caem mais, média, mediana, moda, estatística básica, né? Média, mediana, moda. Média simples, média ponderada. Aqui, média simples, probabilidade, mediana. Então, basicamente, se você fosse pensar por conteúdo, você ia falar média, mediana e moda é fácil, né? Ou é difícil, né? Qual que é a diferença dessas duas? Olha a diferença, cara. A habilidade 29 teve uma média de acertos de 36% de todas as questões que a gente conseguiu categorizar que tem a porcentagem de acertos, que é muito já pro Enem, né? E a habilidade 30 teve 21%, cara. 20% é o nível de chute. Se você chutar todas as questões, em média você vai acertar 20%. Essa habilidade, as pessoas fazendo as questões, acerta 21%, ou seja, praticamente nível de chute, as pessoas não conseguem fazer, apesar de ser média, mediana e moda. Então a gente consegue treinar nosso olhar lá na hora da prova para diferenciar uma questão fácil de uma questão média através das habilidades. Lembra lá do TRI, passo zero? TRI extremamente importante, a gente acertar as fáceis e médias antes de buscar as difíceis, beleza? Passo 3. Aí, Vitor, a gente vai começar a entrar em questões agora, né? A gente já falou no passo 1, teoria, passo 2, habilidades e competências, passo 3, questões. Ah, Afonso, isso aí todo mundo sabe, né? Todo mundo faz questões. Não tem como não estudar pro Enem sem fazer questões, né? Será que você faz certo? Né? Como eu falei lá, alguns são muito óbvios. Teoria, todo mundo estuda teoria. Habilidade e competência, nem tanto. Mas questões, todo mundo estuda questões, né? Então, qual que seria o jeito errado? Que é muito comum em vestibulares, em cursinhos, perdão. Cara, fazer questões de vários vestibulares, como eu falei. Pô, você faz questão da FUVEST, da Unicamp, da Unifesp, da VUNESP, da UITA, sei lá o que, do IME. Cara, você não está treinando especificamente para uma prova que é a prova que você vai fazer, né? Ah, professor, eu quero fazer, esse ano eu vou fazer Enem, FUVEST, Unicamp, ITA e IME. Posso focar em tudo? Cara, você tem que ser o cara você tem que ser um ninja pra caramba, né? Pra conseguir fazer tudo. Ó, tipo, em 2024, eu não fiz uma questão. Cara, posso estar exagerando aqui, né? Contém exagero. Mas eu acredito que eu não fiz nenhuma questão que fosse de outro vestibular. E eu cheguei a 170 acertos. O Enem é diferente. O Enem é único, né? Ah, mas beleza, e naturezas? Eu falo naturezas, né? Eu sei que é ciência da natureza, mas eu chamo carinhosamente de naturezas. E naturezas, Afonso? Cara, acertei 42 das 44, né? Teve uma anulada. Ou 42 das 45, não sei, não muda muito aqui. Mas, cara, foi mais conteudista, mas dá para acertar muitas e muitas e muitas questões. Você estudando do jeito certo o conteúdo e focando nas habilidades e competências. E sabendo como funciona o Enem, né? Então, eu, na minha opinião, sincera aqui, cara, você tem que estar muito bem, muito bem para conseguir focar em mais de um vestibular se você quer medicina ou algum curso muito concorrido, beleza? Outro jeito errado, né? Fazer questões fáceis, médias e difíceis sem muito critério. Você tem que ter certeza absoluta se elas são fáceis, médias ou difíceis. Tipo, vou fazendo aqui, beleza. Por quê? Porque depende lá do seu nível. Você tem que saber exatamente o TRI, né? Os microdados, qual que é a porcentagem de acertos e tudo mais, beleza? No próximo bloco aqui, ó, eu vou. Deixa eu responder uma pergunta da Silvana aqui que tem a ver com isso, né? Você está querendo dizer que é errado estudar para tentar entrar na medicina, seja pelo Enem, seja para vestibulares específicos? Ó, é uma opinião minha aqui. O seguinte, pode ser um meio polêmico aqui, mas uma opinião minha. Cara, eu acho muito difícil você focar em mais de uma prova, né? Pega uma prova para você ver. Pega a FUVEST, pega o Enem, compara, né? Como que é uma prova de linguagens da FUVEST? Como que é a prova de linguagens do Enem?
como que é a prova de humanas, como que é a prova de humanas do Enem. FUVEST tem segunda fase, o Enem não tem. Como que é a redação da FUVEST, como que é a redação do Enem. Cara, já é um desafio gigantesco você conseguir estudar tudo que precisa para o Enem e conseguir sua aprovação. Tipo, se eu focar um ano inteiro só pro Enem, já é difícil, né? Você concorda comigo que tá todo dia mais difícil aqui? Beleza, né? Se eu ficar me dividindo entre 2, 3, 4 provas, cara, você concorda comigo que vai ser muito, muito mais difícil, né? Então essa é a minha opinião. Tipo, cara, se você tá batendo na trave lá e quer focar em 2, 3 vestibulares, o Enem mais um, o Enem mais 2, beleza, você tá batendo na trave ali, na minha opinião, né? Você pode fazer o que você quiser, mas na minha opinião é essa. Vou pegar uma outra pergunta correlacionada aqui. Mas fazer outras provas te prepara para um nível acima? Depende muito, Henrique. Depende muito. Por quê? Porque o Enem, ele é muito único, né? Como eu falei ali no passo 2, as habilidades e competências. Cara, o Enem é muito único. Se você pega uma prova da FUVEST, pega a prova. Não tô querendo que você engula aqui a minha opinião, né? Pega a prova da FUVEST, pega a prova de linguagens, linguagens. Humanas, humanas. Natureza, natureza, matemática, matemática. Você vai ver que é muito, muito diferente. Na minha opinião, se você não tá assim, voando mesmo, voando que eu falo é 140 acertos para cima, né? 145, 150 acertos. Lógico que tem o TRI na jogada também, mas por aí, né? Se você não tá nesse nível, na minha humilde opinião aqui, que eu tô sustentando, não vale a pena você focar em mais de uma prova, né? O Enem já tem, cara, milhares e milhares de questões para você fazer. E na minha opinião, o melhor possível é você fazer o Enem. Nem simulado, estilo Enem, eu não gosto muito. Eu prefiro o Enem porque você sabe os microdados, você sabe a habilidade que você consegue ter muito mais consistência e saber o que você está estudando, beleza? Mas é a minha opinião. Vamos continuar a seguir em frente. Depois a gente pode até discutir mais isso aqui. Então, no próximo bloco, eu vou te ensinar como corrigir isso, né? E agora o jeito certo. Como fazer questões do jeito certo, né? Uma das coisas também que eu, na minha opinião, meio polêmica aqui, é o seguinte: quantidade versus qualidade. Eu tenho que fazer 100 questões por dia? Tenho que fazer 50 questões por dia? E na minha opinião, eu prefiro focar muito mais em qualidade, tipo, saber qual habilidade que era, saber os microdados, qual a porcentagem de acertos, saber por que eu errei, saber se tinha um jeito de eu fazer mais rápido, do que ficar fazendo um monte de questões. Então, na minha opinião, eu prefiro muito mais qualidade do que quantidade. Por exemplo, cara, você pega, vamos colocar 20 questões e aprofunda bastante nelas. E, cara, se você aprende de um jeito que você nunca mais vai esquecer, na minha opinião, é muito mais válido do que você fazer 100 questões por dia, né? Próximo tópico é que aqui nesse passo, a gente já começa a se preocupar com o tempo de resolução, né? A gente está falando de questões, ainda não de provas, mas a gente tem que focar muito em ganhar tempo. Por isso que eu penso em qualidade versus quantidade. Porque, pô, se eu aprendo a fazer uma questão, aprendo a fazer outra questão rápido, aprendo a fazer mais rápido, aprendo a fazer mais rápido, aprendo a fazer mais rápido. Cara, cada uma ali, se eu aprofundar, vai melhorar muito o meu resultado nas próximas questões. Entende? Pelo contrário, se eu só faço questões 100 questões por dia, mas não aprendo realmente a como fazer as questões mais rápidas, né? Como ganhar tempo, como errar menos, né? Eu brinco que o Enem não é só um jogo de acertar, é um jogo de errar menos, né? Por quê? Por causa do TRI. Então vamos lá. Essa habilidade 29 ali que eu falei, né? 36% é muito alto para matemática. Tem uma média de acertos bem alta, né? Mas geralmente são questões trabalhosas, sabe? Aquela que você tem que pegar média, tem 5 contas lá para você fazer e tal, né? Então você tem que começar a entender técnicas para resolver mais rapidamente, porque vai cair questões desse tipo, com certeza absoluta. Beleza? Alguém trouxe o cronômetro aí?
Falei que ia ser importante, né? Eu vou mostrar uma questão aqui para vocês. Ó, o Henrique falou que entendeu aquela questão lá de fazer questões de outros vestibulares ou não. Mas agora, quem tiver assistindo no celular não vai conseguir, né? Mas se tiver assistindo no computador ou no tablet, pega o celular aí, cronometra, só para vocês verem um negócio. Segredinho aqui, né? Ó, eu vou tentar colocar. Ó, essa aqui é uma prova de linguagens. E a hora que eu começar a resolver essa questão 15 aqui, quero que vocês comecem o cronômetro, beleza? Combinado? Isso aqui é uma resolução real, né? Só para vocês entenderem. O que é uma resolução real? Eu pego a prova, imprimo ela para você conseguir ver exatamente como é que eu faço. Não faço só no tablet, né? Porque no tablet tem as peculiaridades ali, mas eu imprimo e gravo de cima para você ver exatamente como que eu faço uma prova inteirinha. Grava 5 horas e meia ali ou 5 horas para você ver. Tranquilo? Então, prepara aí o cronômetro. Na hora que eu começar, você marca. Tá sem áudio mesmo. Aí, ó. Agora eu comecei, né? Ó, interessante ver o que eu vou marcando, né? Por isso que eu gosto de gravar assim com, com a câmera vista de cima, né? E aí, já marquei a alternativa, nem li o texto, né? Quem conseguiu marcar aí o tempo? Cara, essa aqui é uma das questões que eu fiz mais rápidas aqui, que pelo menos que eu já percebi, né? É, qual que foi o tempo que vocês marcaram aí? Mas o principal aqui não é isso, né? Cara, como que é possível resolver uma questão muito rapidamente? Voltando ali no Gabriel, né? Cadê o Gabriel aqui? Ó, Gabriel. Professor, a intuição também pode ser aprimorada como habilidade? Essa aqui é uma questão que já vai vindo uma intuição aqui em mim, né? Porque ele tá falando aqui, ó, não sei se ficou pequeno aí para vocês, mas tá falando, ó, além da função poética, predomina no poema a função metalinguística, né? Cara, o que é uma função metalinguística? Por que eu sei que é importante as funções da linguagem? Porque tem habilidade, né? Tem habilidade e sempre vai cair uma questão de cada habilidade. Então, eu posso apostar com você que é um dos conteúdos que vai cair no próximo Enem e cair em qualquer outro Enem que você pegar. Funções da linguagem. E daí, como eu já fiz várias questões e já entendi muito bem como é cobrada uma questão de função da linguagem, ó, o Luiz Felipe falou, 30 segundos. 30 segundos, cara, para resolver uma questão. Lógico que depois eu demoro aqui, eu acho que mais uns 30 segundos aqui, tá mais ou menos no meio do vídeo, né? Para eu realmente falar, não, é essa aqui mesmo, e passar para a próxima questão. Então, cara, como que dá para resolver uma questão em 30 segundos? É entendendo como o Enem funciona. Entende? Saber como o Enem funciona me ajuda demais a ganhar tempo e a acertar mais, errar menos e tudo mais, né? Vamos lá continuar então. Agora já estamos no quarto passo. Até que foi mais rápido do que eu estava imaginando. Ó. O quarto passo aqui são as habilidades de fazer prova, né? Estão aqui em 40 minutos mais ou menos, então vai ser tranquilo o tempo. Vamos lá. Acho que assim ficou bom. Habilidade de fazer prova. Cara, vai construindo na sua cabeça aí, ó. Primeiro, a gente falou de teoria, né? Pô, sem teoria você não consegue fazer nada, né? Mas tem um jeito certo de estudar. Depois, você tem habilidades e competências. Sem habilidades e competências, você não entendeu o Enem. Depois, tem questões, né? Cara, sem treinar questões, é muito difícil você fazer o Enem. Você pode pegar o cara que é o PhD de tudo lá, se ele sentar lá para fazer a prova do Enem, ele não vai ir muito bem, né? Porque ele não treinou o Enem como ele é. A quarta habilidade aqui, o quarto passo, é uma soma dos outros 3 passos. Dos 4, né? Contando o passo 0, que é o TRI. Então, você tem que ter uma teoria suficiente, você tem que ter habilidades e competências, tem que ter questões, mas fazer a prova é algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Você fez a prova do Enem 2024? Me conta aí. Se você fez, já me fala aí. O que você achou? Cara, o Enem 2024
foi algo terrível, assim, a prova. Eu acho, cara, eu já fiz muitas provas do Enem. Desde 2020 eu faço todas as provas oficiais, né? 2020, 21, 22, 23, 24, 5 provas. Fiz 8 provas inteiras, 7 provas inteiras na resolução real, fazendo a resolução real mesmo. Então o tempo é igualzinho, cada meia hora eu contava lá e tudo mais. Cara, eu acho que foi o Enem mais puxado em relação a essa habilidade de fazer prova. Muito puxado, você tinha que ter um controle de tempo absurdo, muito eficiente. Tinha que ter os outros passos aqui para conseguir fazer as questões mais rapidamente. Né? Tinha que pular as questões difíceis. Tinha que chegar até na última para ver se tinha uma questão fácil ou não. Né? Não podia cair em pegadinha. Então, na minha opinião, foi uma prova absurdamente difícil nessa habilidade de fazer prova. Ó, a Maria Clara falou que fez a prova e a Joyce falou, ó, sim, uma prova de extrema humilhação. Entendo aí, Joyce. Ó, o André, o lance é ir direto pro comando da questão. Beleza, isso aí é correto mesmo, né? Mas voltando aqui na Joyce, rapidinho, depois eu complemento aqui, André. Eu te entendo, Joyce, que é uma prova de extrema humilhação, mas, cara, a regra do jogo é assim, né? A gente tá fazendo uma prova aqui para ganhar um prêmio que vale R$ 1 milhão. Não sei se vocês já pararam para pensar isso. Se você for bem em uma prova, que é o Enem, 2 dias, né, de prova, você ganha R$ 1 milhão. Já parou para pensar nisso? Eu fico pensando nisso todo dia, né? Cara, vale R$ 1 milhão ir bem no Enem. Por quê? Porque, cara, quanto que custa um curso de medicina numa particular? Custa R$ 1 milhão. Basicamente 900 mil, depende ali, 860 mil e tudo mais, né? Então vamos lá. Retomando aqui o André, depois a Maria Clara falou, o Joyce também. Mas o André, pois é, a leitura da questão será direcionada. Ah, é verdade, né? Complementando aqui, né? O lance é ir direto pro comando da questão. Exatamente, André. O comando, muitas vezes, não sei se vocês pararam para pensar também nisso, não sei se vocês conheciam aí as habilidades, né? Mas muitas vezes o comando me dá o direcionamento da habilidade, né? Tipo aquelas da música lá. Pô, eu li música, eu já, pum, já bato lá e falo, ó, pode ser inter-relações. Por quê? Porque o cara que elaborou a questão, ele tinha que ter uma habilidade na cabeça. Então ele tem que ser coerente com essa habilidade também. Nem sempre é assim, e às vezes, muitas vezes não precisa ser assim, mas algumas vezes é importante essa questão das habilidades e competências, né? Ó, a Maria Clara falou, a técnica da corrida de maratona do GPS ajudou muito. Eu vou falar um pouquinho dela ali, mais pra frente, né? Mas é uma técnica, até dei uma pincelada aqui que, em vez de pensar em 3 minutos por questão, eu acho que tá até no jeito errado aqui, né? Você tem que pensar em blocos de meia hora. Porque no Enem você não tem relógio. Você não sabe se demorou 25 segundos, 30 segundos, igual aquela prova ali, ou se você demorou 5 minutos. Você não sabe com precisão. Mas com mais ou menos precisão, eu sei que a cada meia hora o cara vai lá, ou a fiscal apaga o tempo a cada meia hora. Então, é nisso que eu tenho que me basear lá, para saber exatamente a cada meia hora o que eu devo fazer. Beleza? Legal que te ajudou, Maria. Maria Clara. A Joyce falou, evolui muito esse ano graças a você, sua equipe. Muito bom, Joyce. Vamos lá. Qual o seu tempo média em redação? Cara, o meu tempo, especificamente, é 1 hora e meia para fazer tudo. Só que na administração do tempo, eu faço uma bagunça lá, organizada, que para mim funciona, né? Eu até tenho duas tabelas ali de tempo, que a Maria Clara falou da técnica da corrida da maratona, né? Que eu chamo da corrida de rua, mas acho que o nome dela ficou melhor, hein? Eu tenho duas técnicas ali para o dia 1. Uma mais avançada e uma mais iniciante, né? Uma mais segura. Não é nem iniciante, é uma mais segura. Cara, avançada é difícil de fazer. Você tem que estar muito consistente ali, tem que estar muito confiante que você vai conseguir fazer, beleza? Então, minha meta é 1 hora e meia fazer a redação. A Silvana, vamos ver aqui.
Sou mãe do estudante que fez no último Enem 147 questões. 770 pontos e não entrou. Ele fez um ano de Bernoulli e esse ano vai para Poliedro, que é a faculdade de São Paulo. Qual seria seu conselho? Difícil, né? Vamos lá, Silvana. Eu não sou especialista em faculdade de São Paulo, então, tipo, você me fala assim, pô, tem Unifesp, tem Fulvestre, tem não sei o que, eu não sei, assim, né? Não posso te dar esse nível de detalhe na resposta. Mas eu acho que no caso dele, faz sentido não focar só no Enem. Faz sentido não focar só no Enem. Por quê? Porque, cara, o Enem é uma prova, né? E como ele tá ali no 147, 770 certos, 770 pontos, perdão, já tá batendo a trave. Então, na minha opinião, um conselho que eu, se eu tivesse no lugar dele, né, melhor, se eu tivesse no lugar dele, o que eu faria? Eu não focaria só no Enem. Eu focaria no Enem, mais um ou dois vestibulares. Também não abriria o leque, vou fazer tudo. Você pode fazer tudo, né? É diferente. Você pode fazer 1000 vestibulares, eu acho até bom. Se você tiver cabeça fria e não ficar achando que você não vale nada, que você foi mal e tudo mais, eu acho a melhor experiência do mundo é você fazer uma prova de verdade. Tem toda a questão lá de entrar, chegar cedo e tal, não tem nada melhor que isso, né? Mas eu focaria em o Enem, mais um ou dois vestibulares, tentando pegar os que fossem mais próximos também, e lógico, os que vocês preferem, né? Acho que tem uma questão de preferência, mais perto de casa, e sei lá o quê, ou faculdade é melhor, meu sonho é estudar aqui e tudo mais, então tem uma questão subjetiva também, não é só técnico, né? Muito bem, galera, então vamos aqui focar no conteúdo, estamos bem aqui no tempo, né? Passo 4 já, 47 minutos de live. Um jeito errado, só faz simulado do cursinho. Por quê? Pelo menos eu desconheço, posso estar errado, né? Eu não conheço todos os cursinhos do Brasil. De nada, Silvana. Eu posso estar errado, não conheço todos os cursinhos do Brasil, mas eu não conheço, eu desconheço algum cursinho que fala, não, eu só vou fazer o Enem. E aqui, como a gente está falando só de Enem, o que eu já vi, a grande parte dos cursinhos, ou eles fazem meio genérico, com vários vestibulares e tudo mais, ou fazem o estilo Enem. E por que eu não gosto do estilo Enem? Porque, primeiro, eu não tenho certeza, daí você tem que pesquisar, se for o caso, né? Se aquele simulado é feito realmente pensando no Enem como ele funciona, nas habilidades e competências. Segundo ponto, não tem os microdados, que também não é um grande problema, mas se você tiver, é muito melhor, né? E geralmente não é tão focado no tempo ali do Enem, não tem aquela rigidez, talvez deixe um relógio lá que não vai te treinar para fazer o Enem. O Enem, você tem que ser muito rígido com o horário. Para mim, é o maior desafio de todos do Enem é o tempo. Se você tivesse umas 2 horas a mais ali, cara, todo mundo ia bater 150 acertos ou mais. Todo mundo, tô exagerando, claro, mas ia ser um outro jogo totalmente diferente, né? Beleza. Segundo erro aqui dessa parte de habilidade de fazer prova é o seguinte: fazer o simulado sem controlar o tempo, né? Uma aluna já me disse que fazer o simulado ia conferindo, não botei o nome aqui para não falar quem que é, né? Mas que ia fazendo um simulado, ia conferindo a resposta depois de cada questão. Tipo, faz ou a cada 5 questões, olhava lá o gabarito. E não é assim que o Enem funciona. Então você não está simulando, né? O intuito do simulado é simular, né? Obviamente. E quanto mais você simular, melhor. Então, por exemplo, como é que eu simulo? Eu tenho um relógio aqui no pulso, né? Só que eu não mostro a tela, não deixo ele mostrar o horário, e a cada meia hora ele toca um despertador. Ou seja, a cada meia hora eu tenho que saber que passou meia hora, só isso. Eu não posso ficar olhando, passou 10 minutos, passou 15, passou 17, passou 23. Não, eu só tenho que saber a cada meia hora. Quanto menos eu souber, mais eu tô chegando lá simulando o simulado, né? Simulando o Enem, na verdade, né? Simulando o simulado, não. O simulado está simulando de verdade o Enem. Então eu tenho que fazer isso, tem que preencher gabarito, tem que fazer redação na mão, tem que imprimir a prova. Quanto mais próximo eu chegar do Enem, melhor eu estou simulando, beleza? E
O outro erro aqui é o 3 minutos por questão, que eu já falei um pouco aqui também, que a Maria Clara renomeou aqui, rebatizou de corrida da maratona do GPS do Enem. É isso aí. Que isso para mim também é um grande divisor de águas, assim, eu já vi diversos alunos falando, eu não quis ficar enchendo de print aqui, né, mas diversos alunos já falaram para mim que isso é um divisor de águas. Tipo, a primeira vez que eu faço a prova e consigo fazer todas as questões. No Enem 2024. No Enem 2024. Cara, eu fiquei atrasado uns 2 dias. Mas como é que eu sei que eu tô atrasado? Com a técnica da corrida de rua, com a técnica da corrida de maratona. E daí, como eu sei antecipadamente, não deixo para esperar lá no final e saber que eu tô atrasado. Como eu sei antecipadamente, eu já começo a correr antes, né? É tipo uma corrida mesmo, um rally. Cara, eu tô atrasado. Pô, eu era pra eu estar lá na frente e não tô. Então eu começo a correr mais rápido. Começo a acelerar. Começo a deixar mais difíceis pro final, né? Pensando no TRI. Então, eu consigo me preparar, consigo me corrigir muito, muito, muito antes de saber que não dá mais tempo, né? Então, eu consegui fazer todas as 180 questões, não consegui revisar todas, eu consegui fazer as 180 questões e consegui acertar 170, né? Beleza. Vitor, Luiz Felipe, Joyce, Silvana, brigadão. Então, cara, eu acredito que pelo menos no Enem 2024, né? Eu sei que eu falo que é um divisor de águas bem grandes para vários alunos, mas pelo menos no Enem 2024, foi, cara, um negócio crucial. Se eu não tivesse aquilo ali, eu tava ferrado. Não sei o que ia acontecer. Eu ia, sei lá, ter que chutar 10 no final, igual muita gente fala, né? Ah, chutei 10 no final, chutei 15 no final, e isso aí é um crime pro TRI. Porque você tá chutando ali, às vezes, 3 fáceis, 4 fáceis. E daí sua nota baixa muito, né? Então, continuando. Jeito certo, né? Lembra lá do TRI que eu falei antes. Deixa eu ficar desse lado aqui. O TRI que eu falei lá no passo zero. Por quê? Cara, você tem que jogar as muito difíceis ou muito trabalhosas pro final. E tem que fazer primeiro as fáceis e médias, né? Depende do nível de cada pessoa, claro. Não dá para colocar todo mundo na mesma regra aqui. E por isso que tem outro método que eu vou falar mais para frente aqui, né? Que é para saber quando você deve pular questões e quantas questões você deve pular. Tem um método também que eu desenvolvi. Aqui é onde o TRI é mais importante do que lá na parte só de questões, mais importante que na parte de teoria, mais importante do que habilidades e competências. Aqui é onde a gente vai se diferenciar mesmo pensando no TRI. E como eu falei lá no outro vídeo, às vezes dá 290 pontos de diferença com as pessoas que acertaram a mesma quantidade de questões. Claro que é uma quantidade baixa de acertos e tudo mais, mas até, cara, 40 acertos, 42, 43, às vezes dá 70 pontos de diferença para a mesma quantidade de acertos. É muita coisa que a gente não pode ignorar, não pode de jeito nenhum, principalmente aqui no nosso passo 4, que é o passo da habilidade de fazer provas e simulados, né? Aqui uma breve história, né? De uma mesma questão que está na prova azul, ela é a primeira questão, 136 de matemática, né? Na prova amarela, ela vem toda embaralhada e tá lá na questão 179. Cara, a diferença de porcentagem de acertos é brutal, brutal, né? Eu não tenho os dados aqui, não consegui achar de uma forma rápida aqui para vocês, mas é muito brutal essa diferença. Porque as pessoas não chegam e isso prejudica demais a nota, né? Então você tem que chegar até a 180, até a 135 de naturezas, até a 45 de linguagens, até a 90 de humanas. Tem que chegar até a última para saber se é fácil ou não é, né? Para você conseguir resolver se for fácil, né? Você precisa chegar. Tem a administração do tempo de prova, que foi o método ali que a Maria Clara falou. E tem saber quais questões pular, que é um outro método que eu vou falar daqui a pouco também. Você já sabe. Eu fiquei pensando nessas piadinhas porque eu falei, cara, eu tô só enrolando o povo aqui, né? Falando, depois eu falo, mas não é enrolação, né? É para não perder o fio da meada aqui. Então,
Eu vou te mostrar como fazer isso ainda hoje, tranquilo? E ainda tem o passo 5, que é aquele passo que eu falei que é um dos mais importantes para mim, que é o passo que me faz acreditar assim que qualquer coisa que eu fizer vai dar certo. Sei que é exagero, né? Pode parecer exagero, mas eu acredito de verdade nisso. E vocês vão ver que também, se vocês fizerem. É fácil falar também, né? Mas fazer é difícil. Mas se vocês seguirem a risca que eu vou falar aqui, qualquer coisa que vocês fizerem vai dar certo. Beleza? Mas por que eu coloquei aqui o passo 5, né? Porque quando a gente está fazendo uma prova, eu vou até contar um pouco da minha história aqui. Vamos direto, né? Passo 5 é neurociência, né? Que engloba um monte de coisas aqui. Foco, motivação, concentração, sono ou versus alerta, né? Estar alerta, persistência e por aí vai, né? Um milhão de coisas que a gente pode colocar dentro desse guarda-chuva que chama neurociência, né? Mas me manda no chat aí quem faz isso, que eu vou falar agora. Que é o seguinte. Assim que pausa o estudo, fiquei na frente aqui, pera aí. Assim que pausa o estudo, primeira coisa que faz é o quê? Pegar o celular, não é? Cara, é muito difícil evitar isso hoje em dia. Mas isso também, como eu falei antes, seria um crime, né, para o seu estudo. Por quê? Porque o seu estudo não é só a parte que você está estudando. Você tem que descansar, fazer, ir lá para o hipocampo, não sei o que, memorização. O sono também é muito importante, né, para memorização, para fixar no longo prazo tudo que você estudou. Então, é uma coisinha tão simples que você pausa e já vai pro celular. E é um negócio que, para mim, eu levo muito a sério isso aqui. Né? Não só pensando no estudo, mas qualquer coisa que eu faço eu levo muito a sério a parte de neurociência. Exercício físico. Exercício físico é perder tempo. Vou perder 1 hora por dia, 2 horas por dia. Não faz sentido, né? O exercício físico também é muito importante. Ou outro erro. Não, vou estudar 12 horas por dia. Sou bonzão, né? Eu consigo, eu sou o super-homem. Vou estudar 12 horas por dia, 14 horas por dia, sem descanso e vai dar tudo certo. Não vai, né? Acontece bastante. Como é que o povo fala, né? É raro, mas acontece com frequência, né? O Luiz Felipe falou aqui, né? Acontece bastante. Não sei se ele tá falando aqui do celular, ou das 12 horas, ou do exercício físico, mas eu acredito que todos acontece bastante, né? A Catícia falou aqui, Bedin, no final, tem que contar a sua história, que a mulher comeu o tempo de prova, né? Tá falando mais ali da parte da administração do tempo de prova, né? Que em vez de a fiscal lá marcar certinho, tipo, passou meia hora, daí ela marcou, não, ela deixou passar, tipo, 50 minutos, daí ela apagou o tempo, daqui a 10 minutos apagou de novo, então, tipo, ferrou toda a estratégia dele, mas ainda assim, o Bedinho ainda conseguiu, com a técnica, né, da corrida de rua, ele ainda conseguiu perceber que estava muito atrasado, né, de acordo com o novo tempo correto ali, e conseguiu, durante a prova, recuperar e acertar as questões suficientes para ele chegar no segundo lugar para a direita. Então, e pode acontecer isso, né? E fora a frustração que dá, né? Imagine a raiva que a pessoa pensa ali, pô, 1 ano de preparação, começa a passar muita coisa na cabeça, né? O Luiz Felipe falou que era em relação ao celular. Acontece muito, né? É difícil, não é fácil, cara. Para todos, né? Cada vez mais difícil. Então, por exemplo, pô, deu branco. Errei por falta de atenção. Cara, errar por falta de atenção é um problema dentro do Enem, né? Tô com preguiça de estudar, só quero dormir, ou chega lá na hora da prova, fica meio cansado, não consegue se concentrar, né? Então, tudo isso tem a ver com neurociência. Maria Clara. Por experiência, foquei só em estudar o ano todo, e o psicológico tava um caco no dia da prova. Isso acontece muito também, né? O fator emocional, eu também coloco dentro desse guarda-chuva aqui. Beleza?
Então, o jeito certo. Eu vou contar rapidão a minha história aqui no Enem 2024, né? Cara, eu dormi antes da prova. Eu dormi. Sabe? A gente entra lá, eu peguei, deitei assim, pá, e dormi, né? Por que que eu fiz isso? E depois, ó, depois eu fiquei pilhado, né? Cara, a gente comentou bastante isso. Pô, esse aqui eu vou ter que botar, hein, Maria Clara? Aqui, ó. Comentário. O GPS é muito completo, abrange todos os aspectos, impressionante. Obrigado, Maria Clara. Obrigado de verdade. A gente faz isso e não é fácil fazer isso, cara. Muitas vezes eu penso, pô, será que eu foco só em matemática ou só em alguma coisa? Mas a gente acredita de verdade que, cara, para você ser aprovado, não tem como focar em um desses passos só. Tem que focar nos 5 passos. Cada um deles é extremamente importante, né? Por isso que a gente acredita demais nisso aqui. Agora a gente responde, tá, Luiz Felipe, sobre a dificuldade do Enem 2025. Tá, daí no Enem 2024, eu dormi antes, dei uma cochilada, consegui dormir. No dia 1 não consegui. Tava muito barulho, toda hora entra gente e tal, mas no dia 2 eu apaguei, cara. Foi uma coisa muito boa que aconteceu. Consegui desligar lá. Mas depois eu fiquei pilhadão, né? E eu usei 4, principalmente, estratégias aqui na prova, que são o seguinte. Ou até o fiscal do banheiro achou que eu tava passando mal, porque eu tava pilhado mesmo, né? E a fiscal da prova também achou que eu ia ter um infarto lá na hora da prova. Mas foram 4 coisas que eu fiz no dia da prova. 5, né? Primeiro eu tentei descansar o máximo antes da prova. Daí, na prova, eu usei uma técnica lá do foco visual. Usei pausas, micropausas e depois pausas mais longas. Usei uma mentalidade também. Um fator de mentalidade ali. Como assim? Cara, deixar a emoção vir. Porque a adrenalina, como eu falei ali, é muito importante para eu conseguir ter mais foco. Eu não quero evitar a adrenalina. Às vezes é ruim você sentir a adrenalina ali, principalmente sentado na vendo uma prova, né? Mas eu deixo vir a adrenalina e me ajuda demais. Por quê? Porque eu entendo de neurociência. E a outra coisa foi um suplemento que a gente toma, que eu tomo, né? Eu não posso recomendar para ninguém, mas que eu tomo na hora da prova e que, na minha visão, ajuda demais. Que é um suplemento que ajuda a ficar mais alerta, ter mais foco e ter mais motivação, né? Porque, pô, você pega umas questões lá que a motivação some, né? Pô, você pega aquela questão que é quase uma página inteira de linguagens, um textão lá, você, pô, cadê a motivação para ler aquele texto, né? Some, né? Mas eu usei basicamente essas 5 estratégias aqui, de uma forma bastante resumida, só no dia da prova, né? Fora como que eu estudo, como que o que, que é importante, o que, que não é, como dormir, como dormir melhor, como o quanto dormir, quanto estudar, né? Tudo isso a gente aborda dentro do GPS. Então, para neurociência, né? O que, que é sagrado? Cara, o sono é sagrado. É extremamente importante, não tem como negociar, é inegociável. Tem um cara que fala, né? O sono é inegociável, beleza? O exercício físico, extremamente importante. A alimentação, extremamente importante. Saúde mental, ou seja, essa questão de saúde emocional também, né? Parecido aqui, extremamente importante. Mentalidade, cara, mentalidade é extremamente importante. Não só de papo coach, né? Mentalidade é extremamente importante. Se você tem uma mentalidade X ou o fulano tem mentalidade Y, vai ser totalmente diferente ali na parte de como lidar com os problemas. A Thalita perguntou, Thalice Cristina perguntou qual o suplemento. Não é um suplemento comercial, né? A gente tem que mandar manipular, mas se não me engano, tem alfa GPC, tem cafeína e colina. Não sei se são esses 3. Mas daí, tipo, também não é da minha cabeça, né? A gente buscou neurocientistas e tal, e até o David, que me ajuda na parte de neurociência, ele tá quase formando em medicina, então não é da minha cabeça, assim,
que eu faço e eu também não recomendo, né? Eu falo que existe, mostro a fonte de onde que eu tirei, mas o cara lá fala até os miligramas e tal. E tipo assim, são coisas que você consegue em alimentos. Por exemplo, ovo, você pode comer que tem colina, carnes, acho que é tirosina também um que tem. Carnes te ajudam nisso aí. Café, né? Tereré, que vai ter a cafeína. E qual que é a vantagem de estar numa cápsula? Pô, no Enem eu não vou levar uma cafeína e uma carne lá para comer, né? Tem gente que leva coisas assim, né? Mas eu não gosto de levar nada. Só água lá, já dá trabalho ali, o Enem tem muita coisa para eu pensar, né? Então, cara, resumindo aqui, né? Acho que eu te respondi também, Silvana, sobre o suplemento. Não é comercial, é um. Você manda manipular. Eu não lembro exatamente aqui, não trouxe as quantidades, né? Mas, cara, por que na minha crença qualquer coisa que eu fizer vai dar certo? Por quê? Cara, eu tô 10 anos aqui no GPS do Enem. E já que nós somos amigos aqui, nós estamos aqui 1 hora de live. Cara, tem pouca gente aqui nessa live, né? Já era pra eu estar com o canal muito maior. A gente parou por uma série de problemas familiares e tudo mais aqui, o canal antes de começar o GPS do Enem, né? Daí teve a tal da pandemia e tudo mais. Então, cara, eu não desisto, né? Eu não tô aqui para desistir, eu tô aqui para ir para sempre, não vou falar porque para sempre é muito tempo, mas, cara, a gente se compromete demais com as coisas. Então, pô, isso é importante. Por quê? Porque eu tenho uma motivação muito clara. Eu consigo ter uma motivação de longuíssimo prazo, né? Estudar para o Enem é uma motivação de longuíssimo prazo. Você faz a prova e erra questão fácil, você fica frustrado e tudo mais. Como lidar com tudo isso? Como aprender melhor e tudo mais. Então, cara, é uma jornada que te exige muito mentalmente, né? E depois, quando vocês aí forem estudar medicina, ou o filho da Silvana, ou filha, não lembro, for estudar medicina, cara, pode ter certeza que vai ser muito, muito mais exigido. A questão de aspecto mental ali, tanto de estudo quanto emocional. Vai ser muito, muito exigido mesmo, de verdade, né? Mas não que o Enem seja pouco. E daí vocês podem estar se perguntando, pô, e o passo 6, né? Redação. Cara, vocês devem ter ouvido falar aí em toda a polêmica que deu, né? Eu achei, na minha opinião, foi uma baita de uma sacanagem. Assim, eles mudaram a regra depois do Enem, cara. Não existe isso na minha cabeça. Como que muda a regra depois do Enem? Se você quer mudar a regra, pode mudar, fazer a regra que você quiser. Mas muda depois do Enem? Então foi muito sacanagem, né? Então, eu não deixei nessa aula aqui, mas a gente também aborda a redação. Não tem como você ser aprovado sem uma redação, né? Esse ano, mesmo com toda essa papagaiada aí, eu tirei 900, o Bedin tirou 940, a Clara tirou 940 também. Ou seja, não é que a gente foi super mal, deu tudo errado, né? Mas a verdade é que ninguém sabe como é que vai ser o Enem 2025. Eu já ouvi gente falar uma coisa, falar outra, vai ser assim, vai ser assado, e eu não quis trazer aqui, beleza? Mas pode ficar tranquilo, eu não tô preocupado com isso agora. Sugiro que vocês não se preocupem também, a gente já tem muita coisa para se preocupar, mas a gente vai resolver, a gente vai descobrir o que a banca quer, né? De um jeito ou de outro, a gente vai descobrir e vai conseguir fazer da melhor forma possível, né? Eu já tirei 980 na redação, 960, 900 em outro ano, tirei 900 agora, fiz um monte de teste lá e eu não quero ser desonesto aqui com vocês, falar, nossa, eu sei tudo aqui da redação. Cara, na minha opinião, ninguém sabe ao certo como é que vai ser. Então, por isso que eu não preferi não trazer, mas dentro do GPS a gente também tem, beleza? Então, agora chegou a hora de eu falar como resolver todos esses problemas. Né? Como que a gente vai resolver? É possível que você esteja pensando na sua cabeça, né? Pô, legal. A Thalisse respondeu rapidão aqui. Perguntou, né? Qual regra mudou? Então, Thalisse. Thailice. Desculpa, pronunciar errado aí. Eu que tenho o nome com 2F, eu fico chateado quando a pessoa escreve com F e tal, né? Eu sei quanto é importante a gente falar o nome certinho aí. Então, Thailice. A regra foi o seguinte, que eles não querem mais que você use modelo de redação, né? 2020 eu usei, tirei 980, 2021 usei, tirei 960, então funcionava muito bem, porque o critério de correção era muito claro. E agora eles
estão falando, ah, não, a gente não quer mais modelo de redação. E daí, só que eles não explicam, ah, tipo, se a gente não quer, beleza, como é que funciona agora, né? Então ninguém sabe, tipo, como vai funcionar, porque, tipo, pro cara falar assim, ah, isso aqui é um modelo, ou isso não é um modelo, como que o cara vai saber, né? Ah, beleza, se o INEP falar assim, ó, todos esses aqui são modelo, não pode usar, tá bom. Mas se, por exemplo, esse ano eu criei o meu modelo, tipo, fui lá, gerei do zero, pai, treinei tudo, uma inteligência artificial com o manual do corretor, fiz tudo lá certinho. Como que ele sabe que aquilo lá é um modelo? Não tem uma forma muito simples de saber, né? Mas a gente vai descobrir o que eles não querem, né? E a gente vai fazer exatamente o que eles pedem. Tipo, a gente não tá aqui para fazer uma redação bonita, para ser criativo, mas se precisar ser criativo, a gente vai ser criativo e tudo mais. Entendeu? Então, é basicamente isso. Então, pode estar passando na sua cabeça, né? Pô, tudo faz muito sentido, mas eu não sei se eu vou conseguir aplicar, né? Cadê? Deixa eu sumir aqui. Lembra da história da minha esposa, né? Cara, passaram, sei lá quantos alunos naquele cursinho lá. Pô, então o cursinho é muito bom. Vai funcionar para minha esposa? Não funcionou, né? Eu resumi muito a história aqui, mas ela depois, em, sei lá, 3 meses, comecei em julho, eu acho, se não me engano. Então, julho, agosto, setembro, outubro. Em 4 meses, ela melhorou muito e conseguiu ser aprovada para arquitetura, né? Então, foi o meu primeiro case aqui de sucesso, foi a minha própria esposa. Então, cara, como saber se vai funcionar para você? Não adianta eu só falar que vai funcionar, mas se você não ter certeza se vai funcionar ou não, né? Então, é o seguinte, vamos lá. Deixa eu aparecer aqui. Cara, para você saber se vai funcionar, a gente criou um desafio ouro de aluvião. Ouro de aluvião é aquele ouro mais superficial que você consegue coletar muito rapidamente. Né? Tipo, pô, em vez de eu cavar, ter que fazer uma mineração, filtrar, usar um monte de negócio químico lá, reações químicas para resolver, achar o ouro, você coleta e pronto. Pega uma peneirinha lá, tchau, coletou e tá pronto, né? Então, são 8 semanas. E isso é só uma parte do GPS do Enem, não é tudo, né? Mas, cara, é uma semana para você ver tudo de redação, que é realmente importante, tudo de linguagens, que é realmente importante, tudo de humanas, que é realmente importante. Daí 2 semanas de matemática, coloquei antes de naturezas, né? Porque a natureza também vai depender de matemática. Depois 2 semanas de naturezas. Eu já gravei redação, linguagens humanas e matemática. Naturezas eu tô com medo de gravar, hein? É muito mais conteúdo, muito mais conteudista. Mas eu tô categorizando já as questões. Categorizei quantas provas? Acho que são 12 provas inteiras, questão por questão, para saber, dentre aqueles níveis de acerto, pelos microdados, o que é mais importante para a gente chegar no nível ali de 35 acertos e tal. E daí, consequentemente, você vai acertar mais questões também, né? Mas, cara, para a gente não deixar nenhuma questão ali de 35 acertos sem a gente saber, né? E saber dentro de uma semana, de 2 semanas, beleza? E a outra semana é neurociência e estratégia de prova. E o que mais? Ah, entendi, né? Você pensando na sua cabeça. Então, nos 7 dias de garantia, eu posso testar por uma semana para ver se funciona. Não, não, não. A gente dá 30 dias de garantia normalmente, né? Hoje vai ser ainda. A gente não quer. Deixa eu ver se tá aqui na próxima. Aqui, ó. Eu não quero, de forma alguma, que aconteça igual aconteceu no caso da minha esposa. De você entrar num contrato que você tem que pagar o ano inteiro, independente se vai funcionar ou não para você. Entende? A gente quer que você entre no negócio que vai funcionar, que faz sentido para você, né? Então, voltando no desafio de aluvião ali, qual que é a ideia? Que você aumente 5 acertos, 10 acertos, 15 acertos em uma única semana, ou em duas, né, se for matemática e natureza. Mas como que a gente vai fazer isso? Né? Tá quase acabando já aqui a live. Então, pensando agora, recapitulando os 5 passos, e como que isso a gente coloca na prática, pensando também o método ouro de aluvião, que também foi o método que a gente pensou, né? Tipo, um estudo por camadas, não um estudo igual no cursinho. Tipo, você pega um assunto, como foi o Luiz que falou, deixa eu ver aqui, peraí.
Aqui o Hans. Ó, quando eu comecei a estudar em 2023, acabei perdendo muito tempo porque estava focando em dominar os conteúdos. Ficava meses no conteúdo. Cara, isso é muito comum em cursinho. Se vocês já fizeram cursinho ou sabe alguém que faz, pode perguntar. Fica meses mesmo focando em todos os detalhes do mundo ali na teoria e não foca nos outros passos, né? Que a gente também chama de dimensões. Então, primeiro, teoria. Como é que a gente foca aqui no desafio de aluvião? Eu te mostro dentro de cada uma das 4 áreas, né? Quais são os conteúdos mais importantes, pensando nos níveis aqui de acertos, né? Isso aqui são só de níveis, vamos colocar iniciante, intermediário e um pouquinho avançado, né? Para não falar todos os nomes aqui esquisitos. Turista perdido, ciclista corajoso e entregador de iFood, são os nomes. Então aqui, ó, além de só mostrar aqui, eu dou as aulas desses conteúdos teóricos, né? Então, em matemática já está tudo gravado. Quer dizer, ainda estou devendo algumas poucas aulas específicas, mas tem muita aula aqui que já está gravada. Além disso, ó, ganho de tempo não é um conteúdo teórico. Técnica do palpite não é um conteúdo teórico. Que mais? 5 contas de comparação não é um conteúdo teórico. Mas eu categorizei porque eu consigo te mostrar várias questões que você pode ganhar tempo. Você pode usar essa técnica do palpite, você pode usar a técnica de comparação de 5 coisas, tem outras técnicas de ganho de tempo também, porque o tempo também é muito importante para o Enem. Outra, passo 2, né? Como é que a gente faz lá na hora? Por exemplo, aqui a habilidade 27 de humanas. Então eu te mostro tudo que é importante. Ó, dá para resolver. Ó, honestamente, eu não me preocupo em categorizar essa habilidade. Cara, eu tô te falando do fundo do coração aqui, não é invenção aqui, não é para preguiça, para não explicar, né? Lá em matemática eu fui muito aprofundado, porque eu achei que era importante. Em linguagens e humanas tem muitas aulas que eu falava totalmente sincero, ó, eu não me preocupo, né? Mas tem alguns conceitos, por exemplo, aqui, erosão, desertificação, eutrofização, e daí às vezes você tem que saber uns mapas lá e não sei o que, então, tipo, tudo isso é muito importante, né? Depois, passo 3, que são das questões, né? Depois de cada competência, que é essa aula aqui de cima, cadê essa aula aqui de cima? Você vai ver questões de 2023 que eu gravei como eu fiz lá na prova, não como uma resolução bonitinha, uma resolução perfeitinha. Ah, você tinha que saber tal conceito e tal. Não, como que eu fiz, cara? Eu não sabia. Eu fui no chute, ou eu sabia o conteúdo, eu sabia o conceito, eu sabia a habilidade, ou não sabia nada, só li o texto. Cara, tento ser o mais honesto possível, né? E depois, no final de cada módulo, você vai fazer uma prova inteira para saber se fez sentido ou não, se você aprendeu ou não. Lembra, né? Não é sobre os outros, é sobre você. Você vai fazer um simulado, por exemplo, matou a semana de linguagens. O último dia é um simulado. Você faz e depois vê todas as minhas 45 resoluções daquela prova. Entende? Então, você vai ver se fez sentido para você. Beleza? Continuando. Aqui, por exemplo, 2023, segunda aplicação, né? Na semana 8, ou seja, a última semana, eu vou mostrar os 2 métodos que eu desenvolvi para estratégia de prova, né? Método da corrida de rua, que foi a Maria Clara que falou aí, falou que ajudou bastante, né? A Joyce também falou. E o método do pulo previsível, que é tipo assim, você prevê quantas e quais questões você pode e deve pular. Tipo, eu tô acertando 147, mas quantas de linguagem, quantas de humanas, tá? Consigo fazer todas? Não consigo. Então você coloca lá numa planilha e vê, pô, a cada bloco de meia hora eu tenho que pular uma questão. Não, tem que pular 3 questões. E daí, logicamente, por causa do TRI, você vai escolher as mais difíceis para pular. Mas tem tudo bem metodológico, assim, né? Tipo, se você está assim, faz assim. Se você está assim, faz assim. Beleza? Então, essa parte do passo 4 aqui da nossa habilidade de fazer prova. Passo 5, que é dentro da mesma semana, né? Eu chamei o David Freitas, que até estava aqui acompanhando, não sei se está ainda, mas a gente vai fazer, não gravamos ainda, talvez vamos gravar nessa semana. Tem que ver a agenda dele, é difícil, né? O cara tá fazendo o último ano de medicina,
complicadíssimo achar uma hora no horário dele ali. Mas, cara, honestamente, ele é o cara que mais conhece de neurociência que eu conheço, pelo menos, né? E a gente troca muita ideia. A gente já fez live no Instagram também, falando sobre foco e concentração. Foi muito legal. E a gente vai gravar. Também não é tipo assim, não é um curso de neurociência, né? Porque, pô, será que é isso que você precisa? Um curso de neurociência? Ou se alguém te der um atalho, um ouro de aluvião, cara, é por aqui, faz isso, faz isso, faz isso. Isso aqui ajuda demais. A gente faz, né? A gente troca ideia. Além da neurociência, ele também é um dos caras mais absurdos que eu conheço de inteligência artificial, de como estudar com a inteligência artificial, que é um negócio que, cara, também é um divisor de águas. A gente vai gravar também e vai ficar muito legal o que a gente faz. Não é um tipo, pô, saber tudo de inteligência artificial, saber tudo sobre chat GPT, engenharia de prompt e sei lá o que, LLM, o que é uma LLM, o que não é. Cara, não é isso. É prático. O que você pode fazer para qual que é o nosso objetivo, né? Ser aprovado no Enem. Então, que você pode fazer para alcançar isso mais rapidamente? O que mais? Tá quase acabando de verdade agora. O que mais que vocês, quem entrar no GPS tem acesso, né? Tem acesso por 12 meses, né? Um ano. Então, depois das 8 semanas, a gente ainda vai aprofundar muito. Tem muita questão resolvida por mim. Tem. Gabriel, esse ano estaremos juntos novamente. Que massa, Gabriel. Fã desde a época do YouNerd, né? Legal, Gabriel. Show de bola, cara. Obrigadão aí. Canal das antigas aqui, né? Ó, também aparece lá um aprovado. Que o canal ajudou bastante, né? Então, acesso por 12 meses, então não é só as 8 semanas. As 8 semanas é tipo um intensivão mesmo, que vamos ajudar a ganhar 5, 10, 15 acertos em uma semana. Depende, tipo, o filho da Silvana ali, que tá com 147, não tem como ajudar 15 em cada área, porque extrapolaria, né? É mais difícil aumentar, mas quem sabe é possível aumentar 5 acertos em cada um em uma semana. Uma semana ali, duas aqui, duas ali, né? Além disso, uma vez por semana a gente abre um encontro via Zoom e conversa com os alunos, né? Às vezes 1 hora e meia, 2 horas. Ó, o Gabriel Lucas entrou em civil, o FRN por causa dos meus vídeos e agora foco em média. Show de bola, Gabriel. Gabriel também tem filhos ali, ou um filho ou uma filha, não lembro. E sabe o quanto é difícil, né, Gabriel? Uma das nossas dificuldades aqui é filhos e toda a rotina e tentar equilibrar tudo, né? Mas a gente está conseguindo e estamos firme aqui. Então, o que a gente faz nesses encontros? Eu tiro dúvida dos alunos, ajudo a dar um direcionamento, né? Porque estudar, por isso que chama GPS, né? Muito focado na individualidade das rotas, né? A gente pode resolver questões, explicar conteúdos teóricos, discutir os métodos. Às vezes a gente faz com um desafio, né? Vamos pegar essa primeira semana do desafio de aluvião e daí vamos discutir no final de semana ou no início da outra semana, vamos discutir só o desafio, porque daí fica mais eficiente ali o estudo, mas outras vezes a gente abre para qualquer tipo de dúvida, né? Sentir firmeza, Silvana, legal. Maria Clara, também, ó, vale muito a pena. Entrei em setembro, porque a gente ainda tentou uma reta final ali para ajudar quem estava ali no finalzinho, né? Então, em setembro, cara, só deu 1 mês e meio, mais ou menos, né, Maria Clara? E conseguiu aprovação para nutrição. E esse ano nós vamos buscar medicina, né, Maria Clara? Estou um pouco confusa sobre o que o curso oferta. Tem aulas e exercícios? O que o curso oferece? Cara, no desafio ali, só para você entender, né? A gente tem teoria? Tem teoria. Tem aula sobre habilidade e tem aulas teóricas de todos os assuntos que são importantes ali para as 4 áreas, né? Tem exercícios? Tem exercícios. Vai ter. Tem 2 provas inteiras que você vai ver. A prova de 2023, normal. Só no desafio de aluvião, né? Prova de 2023, normal. Questão por questão, como eu mostrei ali. A prova de 2023, segunda aplicação. Questão por questão também. As 180 questões resolvidas, né? Então, tem teoria, tem habilidade, tem questões. Certo? Daí, também tem aulas teóricas ali sobre os métodos de
estratégia de prova, método do pulo previsível, né? Tem um método ressonância magnética dos erros, como você transformar seus erros em oportunidade para se desenvolver mais, né? Em vez de ficar frustrada com o erro, cada erro é uma oportunidade a mais para você melhorar e traçar um caminho mais personalizado para você. Em vez de traçar um caminho genérico, você vai cada vez personalizando mais, né? Depois das 8 semanas, daí tem neurociência também, estratégia de prova e inteligência artificial, como usar a tecnologia para estudar melhor, né? O que mais? Depois das 8 semanas, cara, de linguagens, de humanas, a gente tem tudo que você precisa mais aprofundado ainda do que as semanas ali. Tem tudo que você precisa ali, não precisa mais do que tem ali. Se precisar de um assunto ou outro, você pode buscar no YouTube, não falta conteúdo no YouTube, né? Mas com direcionamento, beleza? Depois, além disso, quer dizer, de matemática a gente tem tudo. Eu já gravei todas as aulas teóricas, além do que é necessário para o Enem. Gravei todo o ensino médio e toda a matemática básica mesmo, assim, aula por aula, tudo que você precisa de matemática, não só para o Enem, mas para qualquer outro vestibular, se você quisesse, seria possível você conseguir estudar tudo ali em matemática, né? De naturezas, é o que é mais difícil a gente ter tudo, porque é muito, muito conteúdo. Então, dentro do ouro de aluvião, você já vai ter os principais conteúdos para chegar até 35 acertos, certo? E depois, com o tempo, eu vou gravando conteúdos. Tem alguns que o próprio Bedinho ali estava me ajudando, eu botei ele para estudar e gravar aula. Eu falei, ó, cara, a melhor coisa para aprender é ensinar, né? Então, a gente não tem tudo, sendo totalmente honesto aqui, né? A gente não tem tudo de naturezas, mas a gente vai construir bastante esse ano, beleza? Redação tem tudo que você precisa, e como mudou, ninguém sabe o que precisa, mas a gente vai buscar, fica tranquilo, né? Vamos ver o que mais aqui. O Felipe falou dos suplementos. Legal, ó, o Felipe é nutricionista também. O Felipe já é formado e pode ajudar a gente. Depois eu vou te mandar qual que é lá, Felipe, dos suplementos para você ver se a gente pode aprimorar ou não, né? Quem sabe até a gente criar uma marca aí, hein, Felipe? Vender suplementos. Ó, Joyce, consegui passar em 2 cursos, sendo um da UEG, enfermagem, e outros para o FICAT de Direito, mas meu objetivo é medicina. Legal, Joyce. Obrigadão aí pelo depoimento. Mas a preparação do cuidado é sensacional, pode ter certeza. Precisa comprar outro curso? Ó, sendo totalmente sincero, né? Poderia falar, não, compra aqui, tá um preço bom, né? Só, como eu falei lá, quanto que é um curso só de matemática, só de linguagem, só de não sei o que, né? Cara, eu acho que não precisa, né? Porque, pô, se faltar só teoria de naturezas, que é o que falta, eu posso te ajudar a falar, ó, assiste aqui, assiste esse aqui. Tem inúmeras aulas de professores excelentes, né? No YouTube. E então, na minha opinião, não precisa, certo? De redação, eu não acredito que ninguém saiba ainda. Eu olhei vários aqui, não sei se alguém já tem informações privilegiadas, mas a gente vai ficar atento, beleza? E se precisar, eu vou ser sincero com vocês. Tento ser o mais sincero possível aqui para não quero prejudicar vocês, porque se eu falar, cara, vai em tal curso aqui e manda bala, né? Ou assiste tal aula no YouTube. Não tenho nenhum pudor de falar isso, porque eu quero ajudar vocês, beleza? Então, resumindo, eu acho que não precisa, tranquilo? Mas, como eu falei ali, você tem que ver se faz sentido para você. Entra lá, testa, vê se tem conteúdo suficiente, se não tem, se vai precisar. Se precisar, daí você pode buscar outro, mas se não precisar, você já fica ali e a gente manda bala. Gostei muito, Thailice. Gostei muito, tava procurando algo assim de estratégia. Estou com 149 acertos, quero média e ampla concorrência. Legal, Thailice, muito bom. Talvez não te conheço, né? A gente teria que entender mais, mas talvez seja isso que faltou para você, né? Esse detalhe ali, tipo, cara, um método para fazer a prova, né? Você vê
Tipo, além do que eu falei ali pra Aline, ela já até agradeceu aqui, além do que eu falei pra Aline, cara, tem 7 provas inteiras que tem resolução real. Cara, imagina, eu às vezes não foco tanto nisso porque os alunos que eu falo às vezes não percebem o valor. Mas se eu fosse aluno, caramba, velho, eu acho que só isso aí já vale o valor do curso, sem sacanagem. Por quê? Cara, você imagina entrar na cabeça de um cara fazendo a prova inteira. Inteira. Sabe o que é inteira? 5 horas e meia fazendo a prova. Preenchendo gabarito, fazendo redação. Cara, você. E não é só uma resolução assim, eu vou fazendo e fico quieto. Eu falo tudo que tá passando na minha cabeça, né? Eu falo o, o que eu tô pensando, às vezes eu até perco o tempo ali explicando, mas eu tento mostrar ali numa forma rápida tudo que tá passando na minha cabeça. Como que eu faço para acertar aquela questão? Quanto tempo que eu demoro, entendeu? Quanto tempo que eu demoro em cada questão? Quantos. Tipo, na redação, como é que eu faço o método? Entendeu? Ó, o Rodrigo também perguntou aqui. Não sei se ficou claro, Thailice, o que eu quis dizer, né? Mas, cara, o Guilherme também entrou agora em janeiro, né? Que ele também tá nessa faixa de 140 e poucos acertos e tal. Ele gostou muito das resoluções reais. Ele falou que nunca tinha visto. Até tem alguns poucos professores que fazem a resolução real, assim, né? A prova inteira. Mas eu não vejo eles fazendo com o intuito de pensar na estratégia de prova. Tipo, faz só matemática, faz só linguagens, faz só humanas. Eu, além de pensar nos todos os outros passos, né? Cara, falando ali, eu tô pensando em teoria, tô pensando em habilidade e competência, tô pensando em questões, tô pensando em habilidade de fazer prova, tô pensando em neurociência, eu mostro lá as minhas pausas, o suplemento, pô, tô cansado, eu vou falando, faço pausa, o que eu vou fazer, não vai dar tempo. Então, cara, é tudo que é o que você precisa pro Enem. O Enem não é só fazer questões. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês conseguem visualizar assim, né? Então é isso. Tem algumas dúvidas? Cara, você tá no grupo, Rodrigo? Se não tiver, ó, me chama aqui nesse Instagram, ó, @Afonso com 5 Fs. Também tá aí no título do canal, eu mudei para Afonso também. GPS do Enem e o Nerd, né? Certinho, galera? Qualquer coisa, ó, só me chamar lá no Instagram ou entrar no grupo aí do WhatsApp. Se você entrar também no gpsdoenem.com.br, tem lá um botãozinho do WhatsApp, clica lá, que daí vocês falam com alguém da equipe, beleza? E daí, se precisar falar comigo especificamente, pode me chamar, não tem problema nenhum. Valeu? Muitíssimo obrigado por todos que estiveram até aqui. Muitíssimo obrigado aos alunos que também deram uma super força aqui. E é isso. Vejo vocês lá dentro do GPS, galera. Tchau, tchau.